Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e o que aconteceu comigo e com a Ana, minha esposa, ainda tira meu sono. Nós sempre fomos um casal apaixonado por viagens, principalmente por explorar lugares remotos. A ideia de fugir do barulho da cidade e passar um fim de semana só nós dois parecia perfeita. Mas, naquela noite, perfeito foi a última coisa que aquilo foi. Estávamos a caminho de uma cabana isolada que alugamos em um aplicativo. A descrição prometia paz e tranquilidade, e as fotos mostravam uma construção rústica cercada por uma densa floresta. Ana adorou a ideia, e eu também estava animado. Saímos no fim da tarde e, depois de algumas horas dirigindo, chegamos ao início de uma estradinha de terra. Era um caminho estreito e mal iluminado, cercado por árvores altas que bloqueavam a luz do luar. Isso é um pouco assustador, não acha? Ana comentou, rindo nervosamente. Só faz parte do charme, amor. Respondi, tentando parecer despreocupado. Mas, na verdade, eu também estava começando a me sentir desconfortável. Após uns 15 minutos dirigindo por aquela estrada, finalmente avistamos a cabana. Ela parecia ainda mais charmosa do que nas fotos. Feita de madeira escura, com uma varanda na frente e luzes amareladas acesas. Parecia nos esperar. Ana saiu do carro animada, mas eu hesitei. Algo na atmosfera daquele lugar não parecia certo. Era como se o ar fosse pesado demais, quase sufocante. Entramos, desfizemos as malas e logo estávamos nos sentindo mais relaxados. A cabana tinha cheiro de madeira velha, mas era acolhedora. Decidimos abrir uma garrafa de vinho e sentar na varanda, apreciando o silêncio da floresta. Por volta das 22 horas, começamos a ouvir barulhos. No início, eram só estalos vindos da mata, como galhos sendo quebrados. Nada incomum para uma floresta, pensei. Mas os sons foram ficando mais altos, mais próximos. Parecia que algo grande estava se movendo entre as árvores. Deve ser um animal. Um cervo, talvez, eu disse, tentando tranquilizá-la. Um cervo? À noite, fazendo barulho assim? Não sei. Ana respondeu com os olhos fixos na escuridão. Peguei uma lanterna e apontei na direção dos ruídos, mas só vi o reflexo das folhas e galhos balançando suavemente. Voltamos para dentro, tentando ignorar. Tranquei a porta só para garantir e decidimos assistir a um filme na sala. Foi quando começou. Houve uma batida, não na porta, mas na janela. 3 batidas secas, ritmadas. Deve ser o vento. Eu disse automaticamente, mas Ana me olhou com um rosto pálido. Não tem vento, Rafa. Está tudo parado lá fora. Fui até a janela e olhei para fora, mas só vi escuridão. O som veio de novo, dessa vez da porta dos fundos. Alguém está brincando com a gente. Eu disse, tentando soar calmo, mas minha voz tremeu. Peguei uma faca na cozinha e me aproximei da porta. Quando abri, esperando encontrar algum intruso, tudo que vi foi o vazio da noite. Mas havia algo estranho. No chão de terra, perto da porta, havia pegadas. Elas pareciam humanas, mas os pés eram enormes e desproporcionais, com dedos compridos demais. Voltei para dentro e tranquei todas as portas e janelas. Ana estava apavorada, mas tentava manter a calma. Sentamos juntos no sofá, tentando nos convencer de que estávamos seguros. Foi então que ouvimos o som mais perturbador da minha vida. Era uma risada, baixa, rouca, vindo de algum lugar lá fora. Mas o mais assustador não foi o som em si. Foi o fato de que, logo depois, uma voz gutural, quase inumana, sussurrou o nome de Ana. Não, isso não está acontecendo. Ana murmurou, agarrando meu braço. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas o sinal estava morto. Decidi que não ficaríamos ali nem mais um minuto. Corremos para o carro e, enquanto eu colocava a chave na ignição, Ana gritou. Rafael, ali! Olhei para o lado e vi. Algo estava parado na varanda da cabana. Era alto, esquelético, com braços longos demais e uma cabeça inclinada de um jeito antinatural. Seus olhos brilhavam na escuridão, como os de um animal refletindo a luz. Acelerei, quase saindo da estrada de terra, com Ana chorando ao meu lado. Não olhei para trás, mas sabia que aquilo ainda estava nos observando. Nunca mais voltamos àquele lugar. Quando tentei relatar o que aconteceu ao proprietário da cabana, ele simplesmente respondeu: Você não é o primeiro a contar algo assim. Desde então, o som de batidas na janela à noite me faz gelar. Porque, no fundo, tenho medo de que aquilo tenha nos seguido. Era uma noite de sábado. Eu e minha namorada Camila decidimos sair da rotina e buscar um lugar afastado para passarmos o fim de semana. Encontramos um chalé anunciado como rústico e aconchegante em um site de aluguel de temporada. Parecia perfeito.
A descrição falava sobre um ambiente calmo no meio da floresta, ideal para fugir do caos da cidade. A viagem até lá foi longa. Quando finalmente deixamos a estrada principal, seguimos por uma trilha de terra que parecia não ter fim. O som das rodas sobre o cascalho e os galhos das árvores arranhando o carro criavam uma atmosfera sinistra. Camila, sempre otimista, brincou que estávamos entrando no cenário de um filme de terror. Só falta aparecer uma cabana velha com uma porta rangendo. Ela riu, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. A casa surgiu logo depois, como se suas palavras a tivessem invocado. Era mais velha do que parecia nas fotos. A madeira estava desgastada, a pintura descascada, as janelas eram pequenas e deixavam passar pouca luz. Assim que saí do carro, senti o cheiro de umidade e algo mais, algo metálico. Entramos e o interior era ainda mais abafado do que o lado de fora. Os móveis antigos estavam cobertos por um fino véu de poeira e as cortinas pareciam não ter sido abertas há décadas. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não havia o som de pássaros, nem o farfalhar de folhas ao vento. Só um vazio opressor que pressionava nossos ouvidos. Tentamos ignorar o desconforto inicial. Acendemos a lareira e preparamos algo para comer. Camila parecia relaxada, mas eu não conseguia deixar de sentir uma presença. Não sei explicar. Era como se houvesse alguém no quarto ao lado, observando. À medida que a noite caía, o silêncio se tornava mais profundo. O único som era o estalar da madeira queimando. Camila se deitou no sofá e eu fui verificar as portas. A porta dos fundos estava trancada, mas havia marcas de arranhões profundas na madeira, como se um animal grande tivesse tentado entrar. Quando voltei para a sala, Camila não estava mais lá. Camila, chamei. Nenhuma resposta. Revirei a casa, cada quarto, cada canto. Nada. De repente, ouvi um sussurro, um som quase imperceptível, vindo do corredor. Me aproximei devagar, o coração batendo como um tambor. Amor, isso não é engraçado, murmurei, tentando convencer a mim mesmo de que era uma brincadeira. Então vi uma sombra no fim do corredor, imóvel, alta e esguia, com olhos que brilhavam no escuro. Fiquei paralisado. A coisa deu um passo à frente. E atrás dela, Camila. Mas ela não estava se mexendo. Seu rosto estava pálido e seus olhos, meu Deus, os olhos dela estavam vazios. A sombra ergueu uma mão ossuda e apontou para mim. Corri. Não lembro de ter trancado a porta quando saí. Pulei no carro e acelerei, deixando a casa para trás. Mas o som do silêncio ainda me acompanha. Camila nunca foi encontrada. Meu nome é Júlio, e esta é a história que nunca consegui apagar da minha memória. Sempre fui cético, até que passei um fim de semana na casa onde tudo mudou. Era uma casa antiga, mas confortável, herança de um tio-avô que nunca conheci muito bem. Minha namorada, Luana, e eu decidimos passar um tempo lá para reformá-la e, quem sabe, vendê-la depois. Era um lugar isolado, cercado por florestas densas. E o silêncio da noite era tão profundo que fazia o próprio tempo parecer suspenso. No primeiro dia, enquanto limpávamos a casa, notei que havia uma porta trancada que levava ao porão. A chave estava no chaveiro antigo que encontramos na cozinha, então decidi dar uma olhada. O cheiro de mofo era forte e uma escada estreita e rangente descia para a escuridão. "Você quer ajuda?" perguntou Luana, olhando por cima do meu ombro. "Não, eu vou rápido." Peguei uma lanterna e comecei a descer. As paredes estavam úmidas e o ar era pesado, como se ninguém tivesse respirado ali por anos. Então ouvi: "Júlio." Congelado, virei a cabeça em direção à voz. Era uma voz feminina, suave e familiar. Mas Luana estava no andar de cima. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar corajoso. A luz da lanterna tremia na minha mão. A voz veio de novo, mais próxima agora. "Júlio, me ajude." Senti os pelos da minha nuca se arrepiarem. A voz era igual à de Luana. Igual. Corri de volta para o andar de cima, com o coração disparado. Encontrei Luana na cozinha, despreocupada, arrumando as prateleiras. "Você desceu?" perguntei, tentando manter a calma. Ela me olhou, confusa. "Não." "Por quê?" Contei o que tinha ouvido, mas ela riu, dizendo que eu estava sugestionado pelo ambiente. Naquela noite fomos dormir cedo. Eu acordei às 3 da manhã com um som vindo do porão. Um leve arranhar, como unhas contra madeira. Sentei na cama e prendi a respiração. Luana não estava ao meu lado. O arranhar continuava. Levantei-me devagar e segui o som, com cada passo mais pesado que o anterior. Quando cheguei ao topo da escada do porão, vi que a porta estava aberta, embora eu me lembrasse de tê-la trancado. "Luana?" chamei, minha voz quase um sussurro. De repente, ela apareceu atrás de mim, com uma expressão assustada.
O que você está fazendo? Ela perguntou, puxando meu braço. Olhei para ela. Depois olhei para o porão. Lá embaixo, uma figura me encarava Luana. E ela estava sorrindo. O sorriso era largo demais para ser humano. Era para ser uma brincadeira. Sempre é, até que as coisas saem do controle. Eu e minha namorada, Larissa, decidimos passar uma noite no velho cemitério da cidade. Era o lugar mais famoso por suas lendas. Diziam que depois da meia-noite, se você ficasse em silêncio, poderia ouvir os mortos sussurrando seus segredos. Eu ri quando ouvi essa história. Sempre fui cético. Mas Larissa, com seu gosto por histórias de terror, insistiu que deveríamos ir. Levei uma lanterna e uma câmera para registrar o momento, como prova de que aquilo era só superstição. O cemitério ficava no alto de uma colina. O portão de ferro estava enferrujado e as correntes que o trancavam haviam sido cortadas há muito tempo. O lugar estava abandonado. Lápides quebradas, cruzes tortas e árvores antigas cujos galhos pareciam mãos esqueléticas se estendendo para o céu. Pronto para ouvir os segredos dos mortos? Larissa brincou, dando um sorriso desafiador. Estou pronto para provar que tudo isso é besteira. Entramos, o som das folhas secas sob nossos pés ecoando no silêncio. Caminhamos entre as lápides por alguns minutos, lendo os nomes apagados pelo tempo. Um vento frio começou a soprar e o ar cheirava a terra molhada e ferro. À meia-noite em ponto, sentamos perto de um mausoléu antigo. Larissa segurou minha mão, os olhos brilhando de expectativa. Agora. Silêncio, ela sussurrou. O vento parou. Tudo ficou quieto. Silencioso demais. Foi quando ouvi pela primeira vez. Um sussurro baixo e arrastado, como se alguém estivesse respirando palavras direto em meu ouvido. Você não deveria estar aqui. Virei a cabeça, mas não havia ninguém. Larissa me olhou, séria. Você ouviu isso? Antes que eu pudesse responder, o sussurro voltou, desta vez mais alto. Vá embora enquanto ainda pode. Meu coração começou a bater descompassado. A lanterna piscou e a luz morreu. Ficamos no escuro. Larissa, vamos sair daqui. Agora. Ela sentiu, mas quando tentamos nos levantar, sentimos. Mãos, fracas e geladas, segurando nossos tornozelos. Larissa gritou e caiu de volta no chão. Tentei puxá-la, mas algo arrastava para trás. Debati-me, chutando e puxando, enquanto ela se agarrava a mim com força. Olhei para trás e o que vi nunca vou esquecer. Uma figura, encurvada, com a pele pendendo como um pano velho sobre ossos quebradiços. Seus olhos eram vazios, mas havia dentes, muitos pontiagudos em um sorriso de puro ódio. Fiquem conosco, sussurrou a criatura. Consegui puxar Larissa e corremos. O portão estava mais longe do que parecia, mas não paramos. Atrás de nós, os sussurros viraram gritos. Vozes que vinham de todos os lados chamando nossos nomes. Quando cruzamos o portão, o silêncio voltou. Nunca mais falamos sobre aquela noite. Mas às vezes, à noite, quando o vento sopra, ainda ouço as palavras. Você não deveria ter saído e um dia voltará.